Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Dina Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries, alguns casos criminais e também alguns vlogs da minha vida. Então, se você gosta desse conteúdo, por favor, se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, que isso ajuda muito o canal, mas muito mesmo. E sem mais delongas, pega você pipoca, você água com açúcar e nós vamos para o filme de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um filme, na verdade uma readaptação de um clássico que todo mundo conhece e provavelmente fez parte da vossa infância, que é Cinderela. Mas não na visão que nós estamos acostumados, mas sim numa outra visão. E esse filme chama-se The Ugly Stepsister, dirigido então por Emily Blushfield. E esse filme é assim maravilhoso. Ele traz uma releitura muito boa sobre como é realmente a história da Cinderela, mas no ponto de vista da meia-irmã feia, trazendo então uma coisa que provavelmente tem sido bastante comum nos filmes feitos hoje em dia, que é aquela tentativa de fazer com que o vilão não seja tão malvado assim, com que exista um motivo. Ninguém nasce 100% vilão. E nós vimos isso em Malévola, Cruella, nós vimos isso no Scar, que foi na readaptação na visão do Mufasa, entre outros filmes que nós temos visto. E eu achei isso bastante interessante, sinceramente. Fugindo ao clássico, nós conhecemos então Elvira, que é uma das irmãs, das meias irmãs da Cinderela, que tem a sua mãe e elas querem casar por interesse. Só que ela não está bem dentro dos padrões de beleza daquela sociedade especificamente. Porém, ela viveu toda a vida a sonhar com um príncipe encantado e com essa vida maravilhosa. E nós vemos uma fusão entre realidade e imaginação um pouco tanto quanto obsessiva nesse filme. Nós vamos acompanhando o desenrolar de Elvira e tudo o que ela se propõe a fazer para poder se encaixar naquela realidade, para ela poder corresponder com as expectativas daquilo que se espera dela. Que eu vou vos dizer é bem pesado. Nós vemos que ela está disposta a qualquer coisa para se tornar bela. E é aquela famosa frase, né? Pretty Hearts. A beleza dói e coitada de ouvir, é tudo o que eu posso dizer, sinceramente. Ela, coitada. É um filme extremamente nojento, mas muito bom. For real, tipo, esse filme é muito bom. Apesar dele ser bem lentinho no começo, nós vamos conseguir entender a história de A a Z. Porque que a Elvira está a fazer tudo o que ela quer fazer, sem contar, obviamente, que nós vamos ganhar um desprezo assim gigantesco da mãe dela, mas ao mesmo tempo com um pouco de dó e empatia nós entendemos exatamente porque que a mãe dela faz tudo o que faz. A necessidade de casar com um homem da realeza é uma coisa bem fixada e fantástica nesse filme. Uma outra coisa que eu não posso deixar de pontualizar é dizer que a diretora, a Emily, fez uma coisa fantástica. Ela teve muita liberdade artística para poder reescrever e direcionar os nossos olhos durante o filme e ela fez isso de forma belíssima. As cores, o facto desse filme parecer bastante alucinógeno em algum momento, a forma como Elvira é diferente na sua imaginação e, vamos dizer, na vida real, é uma coisa também muito boa. O facto da diretora conseguir trazer essa mensagem desse jeito, eu amei. Ela não perde o foco e eu gostei muito, assim, eu amei a paleta de cores do filme, a cada fotografia, a cada frame, eu amei o filme, tem uma direção maravilhosa. Eu acho que eu nunca mais me entusiasmei por um filme desse jeito, vocês não têm noção. Esse filme, ele é nojento, e ele recupera muito da história original dos irmãos Grimm sobre o conto da Cinderela. Isso é uma coisa que eu achei assim fantástica também. Porque, para quem não sabe, quase todas as histórias infantis da Disney, elas são feitas pelos irmãos Grimm.
E na história dos irmãos Grimm, a Cinderela, pelo menos a sua meia-irmã, também corta os dedos, também faz tudo o que a Elvira tentou fazer, então achei isso muito, muito bom. Para mim nem foi propriamente uma releitura do clássico da Disney, mas sim uma quase perfeita adaptação do filme real dos irmãos Grimm, né? Da história real no caso. E eu amei. Para esse filme eu dou uma nota de 7 porque eu achei assim ele fantástico e eu espero que vocês também gostem. Se você não assistiu esse filme, eu recomendo muito. Se você quer saber mais sobre esse filme, vamos para a segunda parte. Por lá eu vou adentrar muito mais. Nesse filme, então, nós começamos a conhecer a Elvira, a sua mãe e a sua outra irmã, quando eles saem da sua casa e vão para a casa de Otto, que no caso é o pai da Cinderela, para que a Rebeca, que é a mãe da Elvira, se case com Otto, porque ambos pensavam que um tinha dinheiro. A Rebeca, mãe da Elvira, pensava que o Otto tinha muito dinheiro e o outro também pensava que a Rebeca, mãe da Elvira, tinha muito dinheiro. Elvira, det blir det. Rebecka. Otto. Välkommen till Svealandia, min sköna. Quando eles se casam, na noite maravilhosa após a comemoração, Otto acaba então por ter alguma situação e ela acaba por morrer na mesa de jantar, deixando então Cinderela, a sua madrasta e as suas meias irmãs para poder viverem juntas. Logo na manhã seguinte, Cinderela muito triste no seu quarto, e lembrando que nesse filme Cinderela não é aquela doce pobre menina que nós conhecemos na Disney. Pappa? 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 Elvira tenta aí consolar a sua irmã, só que ela não é assim bastante emotiva, só que ao mesmo tempo nós vemos que é basicamente a forma como lhe tratam por ela não ser tão bonita assim. Ela tenta controlar então a Cinderela, mas a Cinderela não está muito receptiva a isso e acaba por destratar a Elvira, e ela solta uma informação bem importante, que é dizer que eles não tinham dinheiro e que eles estavam a contar com o dinheiro da Rebeca, mãe da Elvira. A Elvira então sai a correr do quarto da Cinderela para ir contar à mãe, e ela já encontra um cenário em que foram basicamente selar todas as propriedades que sobravam de Otto porque eles não tinham dinheiro. E isso a mãe da Elvira fica muito despedaçada porque ela não sabe o que fazer, já que ela precisa casar com um homem com dinheiro para ela pertencer à alta classe para poder sustentar as suas duas filhas. Vi finner en lösning. Tror du det är lätt? Tror du det är lätt att finna en rik man som vill ha mig? En änkeman. A Elvira põe então na cabeça que ela precisa se casar, e ela diz isso à mãe, só que a mãe mostra-se um pouco relutante, já que a sua filha não está propriamente dentro dos padrões de beleza. Até então que é anunciado o baile para a
as moças da nobreza irem lá então conhecer o príncipe, porque o príncipe ia escolher a sua noiva. E como Elvira já sonhava, imaginava casar-se com o príncipe, aquilo foi basicamente a cereja no topo do bolo para ela naquele momento. Hon är min styvsyster. Barnet tar till sig att välja sin brud! O que poderia ser somente imaginação está a um passo de tornar realidade. E o que ela é capaz de fazer é só vocês imaginarem. Ela e Cinderela então vão acabar por receber os convites e vão se preparando, como antigamente se fazia, para poder dar à altura de ser a mulher do príncipe. Como Elvira não está dentro daqueles padrões de beleza esperados, ela acaba por fazer, vamos dizer entre aspas, cirurgias plásticas. Ela tem que tirar o aparelho dos dentes e tem que endireitar o nariz. E isso não é tão barato, mas a sua mãe está disposta a pagar. Só que assim, é uma coisa bem macabra a forma como se faz, que é na verdade a forma como fazia-se, né? E tem uma cena, quando eles vão ver esse médico, que eu amei, que foi, a Elvira tem uma irmã mais nova. E ela começa a olhar assim meio que de lado para ver uma das salas do doutor. E ela vê uma das enfermeiras a limpar uma poça de sangue e ela fica chocada. E nós também, porque nós já sabemos basicamente. Syster! Fintung. A Elvira então remove o aparelho e nós vemos que ela tem um sorriso bem normal, bem bonitinho, mas isso não é suficiente. Ela tem então que fazer um retoque no nariz. A sua mãe escolhe qual nariz ela quer para a filha e a forma como eles vão fazer esse procedimento é bem drástico, mas a cena é maravilhosa. Sinceramente, ela é maravilhosa. Eu até fico a pensar que esse filme talvez seja feito na visão dessa irmã mais nova da Elvira. Mas no final do vídeo eu vou explicar bem o porquê. Depois desse procedimento no nariz e a remoção dos aparelhos, Elvira tem então que usar uma prótese, vou assim dizer, no seu nariz, para poder garantir que depois de 3 semanas o seu nariz esteja no perfeito estado. Enquanto estas 3 semanas vão passando, ela vai fazendo aulas de balé com Cinderela, aulas de apresentação, entre outras coisas, que é na famosa escola de etiqueta mais renomada do reino. Un, deux, trois! Un, deux, trois! Ela é bastante criticada e rejeitada, seja pela tutora, seja pelas suas colegas, incluindo Cinderela. Porém, a Cinderela ela é muito bem recebida porque ela é muito bonita, ela é loirinha, ela é magrinha. Enfim, após isso, nós temos um momento em que Elvira e Cinderela têm que ir receber aconselhamento.
Nós não vemos o que é que foi aconselhado a Cinderela, mas nós sabemos que quando ela sai da sala com a senhora que vai fazer o aconselhamento, a senhora diz que o príncipe vai amá-la. Quando Elvira entra, essa orientadora recomenda ela tomar o famoso Ozempic dos anos 40, vamos assim dizer. Dá-lhe então um ovo de um verme em que ela vai poder comer o que ela quiser, mas ela sempre vai estar a emagrecer. Elvira então, depois daquilo, fica extremamente encantada e lisonjeada e decide então sair com a sua irmã para que ela conte o que aconteceu. A irmã dela não gosta muito dessa ideia e abandona ela no meio do bosque. Elvira então, sem saber como voltar para casa, ela acaba por ir caminhando no bosque, só que ela encontra o príncipe com alguns amigos e algumas brincadeiras bem estúpidas. Então nós já sabemos que o príncipe não é lá daquelas coisas, né? Mas Elvira se sente muito encantada, muito lisonjeada, e ela acaba por sair dali para que o príncipe não a veja, já que ela ainda está com aquela prótese. Jo då, jag har använt allt som fanns på slottet. Det är därför du klagar på att ditt bröd är så torrt och finsmakat. Jag kanske tycker om det. Hej, tantryne! Vill du ha lite prinskorv eller? Men vad fan, ta den nu prinsen! Kom igen, då är ju kuken redo! Det där. Só que nisso, ela acaba num estábulo em que ela encontra basicamente a Cinderela a se envolver aí com o rapaz dos cavalos. E é uma outra situação que eu achei maravilhosa, sinceramente. Eu achei bem boa. A Elvira então corre para casa para contar à sua mãe o que aconteceu. E a Cinderela basicamente é tratada então desde aquele momento como uma galdéria, como uma empregada de casa, como uma qualquer, vamos assim dizer. Depois disso, eles então, a madrasta da Cinderela, Elvira e companhias, começam então com os preparativos até que a Cinderela começa a servir a Elvira e ela começa a tentar vestir os vestidos da Cinderela, mas não servem, entre outras coisas, mas ela aí começa a emagrecer. E nós vemos a forma como esse verme vai agindo no corpo da Elvira. A Elvira começa a perder cabelo, começa a ficar com demasiada fome e as coisas vão sendo cada vez mais descontroladas. Até que chega um momento que é um dos meus outros momentos favoritos. Vocês estão a ver que esse filme é fantástico. Que a Cinderela vai para pentear o cabelo da Elvira e sai uma trouxa de cabelo da Elvira com vermes. E isso é uma coisa horrível, mas sensacional. A Elvira então acaba por encontrar Cinderela abrir um baú com um vestido antigo para ela poder ir ao baile, e a Elvira fica assim escandalizada, destrói o vestido. E quando a mãe dela entra, a Elvira conta que a Cinderela quer ir ao vestido, quer ir ao baile, que isso não pode, que não sei o quê. E a mãe lhe diz, ela não vai ao baile, ela não tem nada, relaxa, calma. Posteriormente elas decidem então que a Elvira tinha que aplicar cílios. E assim, os métodos antigos são bizarros, porque aquilo é basicamente cozer fio por fio. Nós hoje usamos cola, mas naquela época era mesmo cozer. E aí a Elvira não consegue ver, ela fica com bandanas nos olhos e ela tem que ir atrás de comida e ela não consegue ver, então fica uma coisa bizarra, porque o bicho vai lhe devorando cada vez mais.
skade? Jeg må tisse. Chegou então o dia do baile, a Elvira vai ao baile com a mãe e ela realmente é recebida com carinho e atenção, ela chama bastante atenção, seja para os barões, seja para o príncipe, entre outras coisas, mas o bichinho lá dentro tá a lhe devorar muito bem. Ali, o que acontece? Ela faz toda a apresentação, o príncipe até chega a dançar com ela, mas um pouco depois Cinderela chega com um véu na cara e rouba toda a atenção do príncipe, e o príncipe fica tipo, ela é mais bonita, né? Então eu vou ter com ela. A Elvira sai dali a correr e quando ela vai para vomitar, começam a sair vários ovinhos iguais àquele que ela inseriu. E aí começa uma noite assim horrenda para essa nossa querida meia-irmã. Porque ela vai ter que dançar com barões, com isso, com aquilo, mas ela quebrou-se tanto a expectativa dessa rapariga quando o príncipe a rejeitou que ela já não conseguia encarar nada e depois ela estava a passar mal, ela vomitava isso, fazia aquilo, enfim. Até que chegou um momento que elas voltaram para casa e ela foi ter com a Cinderela porque queria o outro sapatinho, quase que matava a Cinderela, e a mãe dela apareceu, salvando então a Cinderela. Só que a Elvira conseguiu ter acesso ao sapatinho e o que acontece? A Elvira então viu que o sapatinho não lhe servia, então ela tinha que cortar os dedões grandes do pé. Ela pega um cutelo e ela vai em frente. Ela tira os dedões, quase tira. E isso é uma fotografia assim bela, belíssima de se ver. Descobre-se então que a mãe das meninas foi para casa com um dos amiguinhos do príncipe e nós vemos que ela basicamente tinha que se prostituir, entre aspas, para poder agradar, para ser segunda, terceira, concubina. Sinceramente eu nem sei o que ela teria que ser daquele rapaz
para poder agradar ele de todas as formas, para ela também poder receber alguma coisa. E enquanto a sua filha passava muito mal, ela simplesmente agradava o jovem, e a partir daí nós vemos que quem cuida da Elvira é a sua outra irmã, né, a mais nova, que vai tirar um enrolado, uns metros daquele bico. É uma coisa tão nojenta, como vos disse, mas é uma coisa fantástica. Depois disso, a Elvira está extremamente mal, de rastros no chão como um trapo. E a Cinderela, obviamente, foi da que o príncipe, o sapatinho serviu e ela seguiu em frente com a vida. A Elvira e a sua irmã então decidem que vão se embora, né? Antes de qualquer pessoa a impedir, antes de anoitecer, elas precisam sair daquele reino. Em algum momento nós também vemos, eu não sei como é que chamam-se esses pássaros, essas aves, mas há basicamente, acho que são corvos a comer o resto daquele verme. Eu vou vos dizer uma coisa bem nojenta. E o nosso filme basicamente se encerra por aí. E como vocês podem ver, esse filme é assim, é uma coisa bizarra, mas ao mesmo tempo ele é tão fascinante. Eu achei fantástica. Fez-me lembrar muitos outros filmes que eu vou deixar as capas aqui para vocês poderem ver e se vocês sentirem curiosidade de assistir. Mas é um filme bem bom. Eu vos disse sobre uma teoria que eu criei sozinha, sobre o facto de eu achar que esse filme é feito na visão da irmã mais nova da Elvira. Por quê? Porque raramente vemos um momento em que acontecem coisas que a irmã dela não está presente. E não só coisas que a irmã dela não está presente, como os momentos que ela não está presente parecem muito coisas de conto, como se eu fosse contar para ela e ela fosse retratar isso. E o facto de no final ela cuidar da Elvira e ter aquela empatia e ela nunca concordar muito com o que a irmã está fazendo, então faz com que ela tenha uma visão um pouco mais grotesca das coisas, assim como nós vemos a todo momento no filme. Então, para mim, faz um pouquinho mais de sentido imaginar que é a irmã mais nova da Elvira que está basicamente a ver tudo, né? Que está a nos guiar visualmente no filme. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não viu, eu recomendo muitíssimo. Deixa aqui nos comentários também se você quer que eu fale sobre um outro filme que tu queres ver, mas tu não sabes se vale a pena ou não. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.